Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rizomed Conecta. Aqui falamos de histórias de pessoas, histórias de empresas, histórias que transformam e conectam. Meu convidado de hoje, ele nasceu em São Paulo, tem 52 anos, é arquiteto, ele é CEO do Espaço Lumen e da Lumen Formaturas. E é pai da Dominique, de 17 anos, e da Larissa, de 12. Seja muito bem-vindo, meu amigo Juliano Gonçalves. Ale, é um prazer estar aqui com você. Espero que seja bem produtivo o nosso papo. Vamos lá. Vamos lá. Como que você chegou na história de empreender? Como que apareceu isso na tua vida? Então, isso eu acho que acabou sendo muito natural, até porque meus pais têm essa veia empreendedora. Então, eu cresci num lar onde meus pais empreendiam e eu fiquei muito acostumado com essa situação da instabilidade do empreendedor. Que ramo que era? Eles faziam no que área que Meus era? pais eram professores. E eles tiveram escola, cursinho preparatório, né, era para vestibulinho, no caso do meu pai. Então eles empreendiam nessa área de educação. Então eu nasci já vendo essa vida conturbada do empreendedor. Aquela vida que você não sabe o dia de Mas amanhã, do eles investimento, eram do professores mesmo. professores. Professores, eram pedagogia e tal, e tinha essa... Meu pai letras, Tá. português, formação em português, e minha mãe em pedagogia, ambos na USP. Ai, E se não fizesse a redação direito, hein? Então, essa coisa de ter pai professor é sempre Ainda mais em português. um grande problema, né? Pois é. E a cobrança, né? E a cobrança, você tem que ser bom aluno, seus pais são Sim, professores, né? sim. Mas os meus pais, de forma até inusitada, você olhando o cenário, né? De forma inusitada, eles não se satisfizeram em ficar focado ali na profissão, né? O meu pai dando aula de língua portuguesa e minha mãe com a formação de pedagogia, A sua mãe também fez USP. também, ambos, Se pedagogia e letras. conheceram lá. Não se conheceram anteriormente. Meu pai já tinha antigamente era uma outra estrutura de educação, né? Sim. Então, tinha um exame chamado Madureza, que quando você estava no quarto ano primário, para você ingressar no quinto ano, seria o Fundamental 2, né? Aham. Trazendo para os dias de hoje. Então você tinha um exame de admissão. E, poxa, antigamente as coisas eram muito mais difíceis, né? Meu pai estudou até o quarto ano do ensino fundamental 1 num colégio de freiras, um colégio particular, e depois ele abandonou os estudos. Era uma outra época. E ele foi retomar os estudos aos 18 anos. Então, aos 18 anos, ele foi fazer a quinta série, o quinto ano hoje Aham. do ensino fundamental 2. E aí, meu avô havia falecido nessa época, e ele caiu nos estudos, e, enfim, e aí, um pouco mais adiante, ele tinha um cursinho Tá. para ajudar as pessoas a entrarem Ele já tinha nessa essa quinta série. intenção de Isso. E ensinar. aí, minha mãe fez isso com ele, mas tudo assim, em ensino tardio, né? Aham. Antigamente era bem mais complicado. E aí se conheceram nesse momento. Entendi. E aí namoraram e tal, e mais adiante, terminado ali o hoje chamado ensino médio, né, aquela época colegial, partiram para a faculdade, mas já se conheceram anteriormente. Mas eles tiveram e dentro da área deles, sempre empreendendo, né, montando, Desde o início, assim, eles não saíram porque é bem furar uma bolha, né, porque normalmente quem estuda na USP tem uma formação muito forte, muito boa, e você é muitas vezes assediado pelo mercado de trabalho, então as oportunidades como por um emprego, digamos assim, um emprego bom, elas, aparecem de uma maneira muito mais, oportunidades, né, digamos o assim. meu pai, em paralelo a essa iniciativa, pessoal, né, empreendedora, ele era concursado no estado de São Tá, Paulo, então ele era professor do estado. Então ele levou isso em durante um tempo paralelo, em paralelo. E minha mãe também foi concursada no ensino municipal de São Paulo. entendi. Então, em paralelo, a minha mãe chegou a se aposentar, meu pai se exonerou rapidamente.
Ele Tá. rapidamente se exonerou Porque ele já e já queria queria empreender empreender. e viu Então, ali a oportunidade de ele crescimento. largou a segurança, né, de um funcionalismo público Perfeito. e foi empreender. E minha mãe ainda manteve isso, conseguiu manter em paralelo, levou, em paralelo e chegou até se aposentar. Há 25 anos, né, para aposentadoria de professor era, antes das reformas da Previdência, professor, tinha que cumprir 25 anos para se aposentar. Mas minha mãe chegou a levar em paralelo e terminou essa jornada. Mas ambos, ela tinha lá uma pré-escola e trabalhava como professora no ensino municipal de São Paulo, enfim. Mas eu vivi num lar desde cedo, desde que eu me conheço por gente, num lar onde os pais iam buscar esse sustento através da Não se iniciativa privada. acomodaram Não se no acomodaram, emprego, né, isso, eles tinham uma excelente formação, tiveram a isso, capacidade de entrar no emprego público, que é um objeto de desejo muitas vezes, hoje em dia, né, pela segurança, mas não se não se acomodaram, acomodaram, buscaram mais. justamente. E você vê, essa história de empreender, tem muito a ver com algo que às vezes a gente não consegue nem explicar, mas é a vontade realmente de prosperar na vida. E isso, vem de dentro da pessoa, porque você não aprende isso em lugar nenhum. É algo que até comentamos aqui num outro momento, que parece que uma um bicho que está dentro da gente, que Isso, não fica quieto, não se aquieta, e você vai atrás para realmente buscar esse algo a mais, que nem sempre a gente sabe explicar muito bem o que é. isso mesmo. Você sabe que eu tenho uma história bem parecida, Hã. né, agora conversando com você, É, porque o meu pai também, ele era dentista, né, e ele fez USP Ribeirão, e ele passou no concurso aqui na cidade de São Paulo e era, funcionário público aqui da cidade de São Paulo. Mas aí ele também começou a trabalhar com outros colegas aqui e com oportunidade de crescimento no setor privado e também largou e se exonerou e saiu do emprego público para prosperar como dentista empresário também. e meu pai conta, né, que quando ele foi dar a notícia no colégio que ele estava alocado ali como professor, as pessoas: "Nossa, mas você tem certeza? Você está Sim, largando uma carreira, uma estabilidade". Então acharam uma maior maluquice, né, o que ele fez foi uma maluquice, à vista das outras pessoas, né. E ele diz para mim abertamente que foi aí que a vida dele começou a mudar. Então, desse momento que ele sai do sim. funcionalismo público e Põe toda a direciona toda a energia. energia para o negócio privado, né, o negócio Aham. particular dele, ali que as coisas começaram a mudar na vida dele. Aí realmente veio a verdadeira prosperidade. E você, né, com a sua formação em arquitetura, como que foi isso, essa escolha aí depois Não, no olha, desenvolvimento? olhando hoje, né, olhando para trás, eh o que que eu concluo? Aos 17 anos de idade, a gente não tem a mínima ideia, né, Sim. de futuro. Você acha que vai fazer algo mas você não tem certeza. Muita gente se encontra ou realmente porque investiu naquilo, a pessoa segue naquela profissão. De repente, descobre que não era bem aquilo ou está infeliz na profissão, enfim. Mas é injusto você aos 17 anos ter que, decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida. E eu achava a arquitetura interessante, projeto e tal, e a gente tem aquela ilusão do que é a profissão, sem conhecer a profissão a fundo, e entrei na faculdade e segui a faculdade, mas não era aquilo. Aquilo não mexeu Não comigo, mexeu com não você. mexeu Mas você comigo. chegou a exercer, não? Não, não exerci. Nunca nem Fiz não, exerceu. nunca exerci. Aí Eu já tinha fiz a empresa dos eu fiz pais. só a faculdade, e aí nós em família começamos a elaborar o espaço de eventos e tal, e aí o filho mais velho, né, acaba tomando a frente, acaba, ajudando na administração, E e nós arquitetura, de uma maneira em geral, querendo ou não, mexe com exatas, né, mexe com números. não, Tem uma certa a habilidade. arquitetura ela tá um pouco ela não é tão exatas, ela tá a engenharia estaria mais para exatas do que a Sim, sim, arquitetura. sim, A sim, sim, arquitetura tem um mas viés mais artístico, né, sim. Mas tem mais que de fazer alguns criação. cálculos. Eu sei porque minha filha está É, um fazendo, não sei se mudou um é pouco. um pouco, Tem né, um alguns pouco tem. Você tem a física cálculos. aplicada à arquitetura, você tem matéria de cálculo, você tem alguma coisa, mas é mais Isso. superficial.
é mais superficial, É que você é né. a sua referência, né, É, porque na odontologia não tem nem não tem não absolutamente tem nada. nada, exatamente. E e aí eu não vi sentido na arquitetura, e em paralelo a gente já estava, iniciando essa empresa de eventos, nós começamos o Espaço Lumen, o como, O Espaço Lumen fica em em Osasco, né? Osasco, isso. Então nós começamos, ah, lá na época, anos 90, era muito estava muito no auge, essa parte de baladas, né, era muito forte Certo. essa parte de evento, assim, aberto ao público. Então nós começamos, e eu fiquei à frente, porque eu tinha meus 20 e poucos anos, então tinha tudo a ver ali Toda a com expertise a minha época de dos vida. amigos, né, para Então levar. isso, então a gente, começou, meu pai tinha uma ideia de fazer, um espaço para eventos sociais e tal, e eu acabei influenciando para mudar um pouco para esse lado, e a gente ali por bons anos teve um grande sucesso, né, trabalhando dessa forma. Então a gente chegava a levar ali 3.000 pessoas por fim de semana, Uau, para os eventos, né, eventos que nós mesmos produzíamos. Então a nossa história nessa área de eventos começou aí, né, e também uma coisa a se colocar, né, você talvez pergunte: "Mas por que", porque meu pai ali naquela época que era o dono do dinheiro, né. sim. Então assim, por que seu pai sai da área de educação, Isso, né, e vai para os e eventos. vai para uma área completamente Diferente, oposta, diferente, né. exatamente. Então, aí, poxa, naquela época você lembra que o governo ele interferia muito na questão das mensalidades escolares, tinha Ah, por causa congelamento de de mensalidade, inflação, é. você tinha congelamento, você não podia aumentar. Então meu pai, a visão dele naquele momento era que esse segmento não tinha futuro, que Entendi. a intervenção estatal ela ia, comprometer esse segmento, né. E coisa que hoje a gente viu que não, né, que a iniciativa É. privada deu a volta por cima, até pela É, porque ineficiência do mas Estado. educação é algo fundamental, né, básico para qualquer pessoa, para qualquer sociedade. Então é igual comida, é igual Sim, saneamento básico, você tem que ter, né. é, Se não tem, você cria feridas gravíssimas na sociedade. Então isso de alguma maneira, acho que quando se conseguiu se reverter um pouco o cenário econômico, aí se normalizou mais é. essa área toda, né. Mas essa decepção que ele teve ali dessa, porque pegavam realmente no pé. Ah, claro. Era 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 o empreendedor de educação, ele era, o sindicato, né, da classe Sim. ali, dos professores, o próprio governo, querendo controlar, né. Foi uma época muito Então difícil então essa fo época foi da muito da difícil. Então ele hiperinflação. ele vamos digamos que ele se desiludiu, Tá. né, com o segmento da educação, e aí, sei lá por que cargas d'água, ele, né, teve essa ideia, e em conjunto a gente foi trabalhando a ideia, e saímos, né, começamos nessa área de eventos dessa forma. E realmente foi uma época muito boa, era uma época que era muito lucrativo o segmento, eh, estava lá, era um negócio de moda, Tá. era um negócio da moda, então Então prosperou muito São ali. Paulo toda aí, São Paulo era a capital Tinham aqui, né, essas da festas noite à do noite. Brasil, então, foi uma época muito boa, né. Só que, eh, eu sempre percebi, nesse segmento uma certa instabilidade. Tá. Então a instabilidade de viver disso, né. Então, Tem que ter uma estava estrutura estava grande, indo né, para bem, receber as pessoas, o estava público ia nem sempre bem, vai ia bem, mas aquele olhar do empreendedor, sempre olhando à para frente, né. frente, Pô, é. daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, Isso. isso daqui não vai se sustentar, né. Os hábitos mudam, a sociedade muda, então a gente começou, depois ali de uns 10 anos mais ou menos, nessa toada ali de eventos produzidos, e shows, aí você pode imaginar todo tipo Foram de, uns 10 anos uns essa mais ou fase, menos uns 10 anos, que fizemos praticamente exclusivamente, esse trabalhamos tipo de exclusivamente atividade, as com festas. eventos produzidos por nós, que você vendia o ingresso e enfim. Eh, e aí depois de mais ou menos ali aproximadamente 10 anos, começamos a mesclar. Então aquela ideia, até aquela ideia inicial, né, que meu pai tinha
de evento social, corporativo e tal, que a gente não embarcou nisso logo de cara, nós começamos a entremear. Ainda fazíamos, né, os eventos lá, tipo balada, mas entremeamos com eventos sociais, corporativo, então a gente começou a diversificar. Para Porque casamentos, esse tipo de coisa. casamento, festas de empresa, debutante, Tá. aniversários aí de 40, 50 anos, enfim, aí aparece de tudo que vocês podem imaginar na área de evento aparece. E eventos corporativos, de empresa, e aí também E tem vocês, N é segmentos. mais a questão do espaço em si, ou vocês tinham também Espaço, buffet, espaço, isso? parceiros. Parceiro, Sempre trazia tínhamos parceiros. parcerias, né, com essas outras empresas e aí vendíamos a solução Completa. completa ali para o cliente, né. O cliente no Bacana. espaço ele conseguia ter toda a solução para o evento E ficar que em é pé, até hoje isso. que é até hoje. Então, bom, e aí então teve esse olhar da insegurança, né, de você ver que aquele modelo podia não se sustentar, eh, Por muito por tempo. longo tempo. E aí começamos a trabalhar com evento social, e isso foi evento social começou a ter relevância e começou a crescer. E também produzindo os eventos. Então você já estava jogando com 2, né, Sim, com sim. 2 vertentes. Duas vertentes. E Pra não... aí, em 2003, a gente também entra com o segmento de organização de evento de formatura. E aí, isso tá ligado com o ensino, né? Voltou um pouco para o ensino? De certa forma, a formatura ela atende, né, uma necessidade. A gente, como empresa de eventos, atende uma necessidade dos colégios, que é de entregar no final do ano letivo um evento de formatura, e de certa forma tem, mas eu acho que isso aconteceu não Um por causa. nicho de prospecção de clientes, Isso. usar esse mundo da formatura, E né? justamente, a gente entrou num nicho pouco explorado, que é a formatura para colégio. Então eu estou nichado em organização de evento de formatura para colégio. Então você tem grandes players no mercado nacional, principalmente São Paulo, que estão focados nos eventos de formatura de faculdade. Então faculdades, medicina, engenharia, enfim, N faculdades aí. E a gente entrou no nicho de colégio. É um Certo. nicho que, as grandes empresas, não tinham interesse, desprezavam, e tinha e esse público, esses colégios, esses formandos, eles precisam de alguém Que que faça cuide deles, né. isso, exatamente. Que E ofereça essa oferecer estrutura. estrutura. E principalmente, Ale, 70% aproximadamente do meu cliente hoje, ele é oriundo de colégio público. Ah, Então, o colégio público, você imagina que e eu não trabalho para o Estado, tá? A gente sim, participa de concorrência, o meu contrato é feito diretamente com os pais, com né? os Com pais. o formando quando maior ou com os Mas pais mesmo dos assim, formandos. precisa, pelo fato de ser direto com o usuário final, né? Não Sim, passar por dinheiro público, não, nada não tem disso. dinheiro público, nada É, disso. é necessário ainda passar por uma concorrência? É uma A curiosidade. concorrência, eles montam uma comissão de formatura. Isso. E a comissão de formatura chama ali uma, Aí 2, sim, 3 mas aí é empresas. uma concorrência É, 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 dos isso, alunos ali, né? interna, é uma concorrência, não Isso. tem nada a ver com concorrência Nada a ver com a pública. questão Não, pública. nada a ver com a coisa pública. A gente tá Sim, fora disso. Então, a gente recebe diretamente da das família, pessoas, da família. das pessoas. É o CPF para o Sim, CNPJ, não sim, tem sim. nada Mas isso é ali vocês estão vendendo um sonho, né, para as famílias. justamente. Você acredita que no setor do colégio público isso possa ter até mais aderência do que no privado? Então, eu ia justamente concluir, nesse sentido. O aluno de colégio público, ainda hoje, a grande maioria desse aluno, ele encerra a sua vida, acadêmica, muitas vezes no terceiro ano do ensino médio. Sim, no ensino médio, Ele não dá continuidade de ir de ir para o ensino superior, para a faculdade. Então, acaba sendo esse momento da formatura do ensino médio, principalmente para escola pública, acaba tendo uma grande relevância. A escola particular a gente até percebe, eles adoram o evento. A escola sim, particular adora o evento, a festa, a experiência, né, o sonho. sim. E é isso que se vende hoje. Hoje você vende o sonho, a realização de um sonho, você vende uma experiência. Aí eu vou mais além daqui a pouco, mas vamos terminar esse vamos fechar essa ideia.
E então o aluno da escola pública, ele se realiza, né. Às vezes a formanda do nono ano, que está ali com 14 anos, 14 para 15, né, muitas vezes o pai não tem condição de dar uma festa de 15 anos para a filha, seria o sonho da família, Certo, né. Então a menina acaba fazendo a formatura, participa de um evento coletivo, paga uma cota, mas ela vai com aquele vestido, né, de bonito, como se fosse uma debutante. Então, a gente mexe realmente com sonho, você realiza sim, sonhos, né. Então, é um negócio que tem propósito, certo. né. É, porque tá mexendo, tá realizando um sonho, né. Você não trabalha, só por dinheiro, né, você vê propósito no negócio. Certo. Isso Que motiva bastante. muitas vezes, às vezes, os pais não chegaram nem nesse patamar, né. Sim, sim, é muito Então já é comum. uma grande Até vitória agora, terminar o ensino médio. pulando agora da formatura pro espaço, né, onde, nós fazemos a locação, aí já são festas privadas, festas maiores, né, que aí tem a festa debutante e tal. Aí são festas Mas lá realmente na mais nessa requintadas. essa história da formatura do ensino médio da escola pública, o que que é exatamente então? É o álbum de formatura, é a colação de grau ou tem essa festa? A Como é que é? empresa de formatura a gente pega de ponta a ponta. Então a gente faz a captação do colégio, tem toda uma programação ao longo do ano. Então tem festas temáticas, tem passeio de um dia, tem um pacote todo, né, pra no final do ano você fazer a entrega do evento em si de formatura, aquela noite da formatura, colação de grau, o baile de gala, as valsas, né, isso é a entrega. E pós-formatura, a gente também comercializa, né, oferece sem compromisso ali para o cliente, o álbum de formatura, aquela reportagem que foi feita ao longo do ano, em todas as atividades que o formando aparece, mais o evento de formatura com a família. Então, depois a gente tem esse pós que leva até a casa do cliente, aí tem equipe de vendas que faz uma visita na casa do cliente, leva o álbum de formatura para a família apreciar, enfim. E aí, Muito bacana. E o e fecha, né, a gente fecha todo esse. e isso aí em termos, assim, percentuais, o que que vale mais a pena para vocês? É fazer a festa ou é a venda do álbum? Então, olha, são serviços complementares, Complementares, são né? complementares. Então você, Tem pesos parecidos ali na é. composição do negócio. Isso. Você primeiro, o objetivo primeiro é você colocar formando, né, No o máximo contexto ali o máximo possível para dentro do evento, formatura. né, e depois você faz essa, é uma venda que nós mesmos, né, a nossa empresa, é um financiamento próprio, a gente produz todo esse material e leva para o cliente, e um material bonito, uma vez que você fez um bom trabalho com esse formando no ano anterior, entregou um evento bonito, a venda do álbum é quase que uma consequência. É lógico que você esbarra, às vezes, em situações econômicas particulares Claro. ali, né, e a pessoa, gosta muito, né. Acontece até tem um percentual que a pessoa gosta, mas, poxa, eu tô sem condição no momento, não dá para investir, mas adorei, gostei, né. Mas são complementares, eu acho Certo. que, E vocês buscam eh fazer financiamentos para as pessoas ou então, o financiamento é é próprio. próprio, A né? Aí é com gente recurso próprio, da é próprio recurso aluno. próprio, né. Oxalá desse para vender tudo no cartão de crédito, não é Mas verdade? muitas vezes esse público não tem, né, outros Mas meios. você não consegue, É, então, você tem que fazer a venda no boleto bancário, enfim, aí já é boleto já outra dor, né, isso, e é. a gente não arrumou ainda, nenhuma solução. Aliás, se alguém estiver vendo esse podcast e tiver uma solução para mim, nesse financiamento, viu, financiar meu Do cliente, financiar meu cliente, pois pode é. Pode contactar o ligar lá na Alê e Lumen. liga para mim que a gente interessa muito. Então, enquanto, né, você tem aí os segmentos, né, um segmento aí automobilístico, né, que se eu comprar uma moto, um carro, Tem o você bem tem lá maior ali você tem um bem atrelado, né. maior que você consegue fazer um financiamento e É, você não arriscar seu capital, isso realmente eu costumo dizer, né, que se a gente tem um único problema nesse segmento, eu diria que é esse, viu. O tá. problema é o grande problema a ser resolvido, né. E a atuação é ali na região de Osasco mesmo, né, as escolas de Osasco? Ou Então, vocês Ale estão abrindo já o então, leque? Ale, Expandindo? a gente tem, clientes, Pirituba, Zona Ah, já Oeste de São tem Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, já ampliou Embu, bastante, é. Taboão da Serra.
Então Bacana. a gente tá, É um leque grande, né? a gente tá, é lógico que você tá preso a um certo, perímetro, né. A gente não consegue, escalar isso sem ter uma base para poder atender os clientes, né. Sim. Mas a E gente aí a gestão das pessoas, né, da mas aqui empresa. dentro da nossa região, né, a gente consegue até esticar bem. O ano passado nós tivemos, umas 110 colégios, né, que fizeram eventos de formatura conosco e beirando 5.000 formandos. Uau, Então tem que ter uma estrutura foi o boa para público poder que a atender gente isso tudo, né? atendeu, né. Porque é tudo meio que na mesma época, né? Então E esse é esse que é o o desafi gargalo, é o desafio. é o grande desafio. Então última semana de novembro até as vésperas do Natal. Então a Entende? concentração fica nesse período, né. Nesse É o período. período das festas que todo mundo é aquele fechamento do ciclo, né. E essa estrutura toda, né, que você que é uma empresa familiar, né, começou ali com os seus Sim, pais. sim. Os seus pais atuam ainda na Não. empresa? Meus Já pais já se não, se aposentaram? aposentaram, Tá. meus pais, hoje têm 87 anos os 2, então, Mas eventualmente não é um conselheiro? Numa dica, num momento ali de apertos, chega a esse momento ainda ou já não, já? então, tá mais raro, né, tá mais raro. Mas eu acho que todos esses anos de convivência, né, em que atuamos juntos, eu acabei pegando essa cultura, né, dos pais para mim, Claro, a cultura você do pai absorveu dos bastante pais o transmitidas conhecimento. para mim, né. Então, eu acho que deu para absorver bastante. Hoje alguma coisa é discutida, assim, pontualmente, mas, tá num outro momento, acho que a energia já está voltada para uma outra direção, né. Certo. E hoje talvez levar alguma dúvida, soa mais como um aborrecimento do que, Entendi, né. entendi. Então a gente acaba, Entendi. eh, e bom, Já está com a cabeça em outro lugar. é. E os planos para o futuro? O que que você pensa em termos de expansão, de levar a empresa à frente ainda com novas vertentes? Qual que são as ideias aí? Esse ano a gente já entrou com uma novidade, porque, empreender, você não pode ficar estagnado, você não pode Certo. estagnar, né. Você estagnar é um problema danado, você se acomodar, ficar estagnado, é muito ruim, Se para, começa a andar para trás, é né? muito ruim. Mesmo indo bem, eu acho que mesmo você indo bem, que nós até o ano passado estávamos indo bem, mas mesmo assim você tem que olhar um pouco adiante, entender o movimento do mercado. Eu há pouco falei, né, que hoje o cliente está atrás de experiência, ele Certo. quer ter experiência, né, e ele paga por experiência, É verdade. né, ele paga por experiência, nós pagamos por experiência, Claro, o né, atendimento, né, como você atendimento, então comunidade e tudo esse ano mais. o que nós lançamos no pacote de formatura um opcional de viagem. Ah, Então a que gente bacana. agregou, porque você tem também empresas que fazem viagens de formatura, Sim, né? São empresas bem consolidadas, tem aí 2, 3 que me vêm à cabeça aqui, marcas consolidadas que tratam só de viagem de formatura, mas normalmente tem um gargalo do custo também, gargalo né, do porque custo. já viajar já é algo mais caro. Como é que Então, vocês mas a lidam gente com isso? sabendo disso e conhecendo o perfil do nosso cliente, a gente buscou uma parceria com um hotel aqui em Atibaia. Ah, Pode falar o nome aqui ou claro, está livre aqui, depois a gente pede os royalties lá, mas tudo bem. então, nós fechamos com o Hotel Tauá, não sei se você já esteve lá hospedado, Eu não conhece o conheço, Hotel não Tauá, tem conheço, uma não conheço. estrutura muito bacana, fechamos uma parceria com o Hotel Tauá e fizemos um pacote ajustado ao nosso cliente. Então um pacote economicamente viável, que era uma preocupação, né, de caber no Certo. orçamento, uma vez que já tem o custo também do pacote de formatura, então isso tinha que fazer sentido. E outra coisa que nós percebemos, né, nessas viagens que tem um custo maior, que eles fazem viagem até para outros estados do Brasil, Sul, Nordeste e até viagens internacionais, de fato tem um custo maior e a insegurança dos pais pesa também.
Ah, meu Ah, filho vai ficar uma semana fora, 4 dias, 5 dias fora. Isso também é um componente. Então a gente conseguiu ajustar custo à preocupação das famílias, porque ainda é adolescente, né? claro, 14 claro. anos, 17 anos, existe uma preocupação dos pais, né? Eh, Sim, eu vivi isso recentemente. então, então a gente conseguiu aliar essas duas coisas, né? Fazer um pacote mais em conta e com uma duração menor. Bacana. Né. E É, tá tendo sucesso, a gente já começamos aí lançou isso. pós-carnaval, porque a gente depende aí também do calendário, do carnaval, volta às aulas, para poder ir lá fazer o trabalho nos colégios, né, os representantes estão nesse momento atuando e levando essa proposta e tá tendo uma ótima aceitação. A gente esperava um percentual e está superando nossas expectativas. Bacana. Então é isso, Ale, Tem um nome já para esse produto na viagem? a gente, Ou não, a gente colocou pacotes, né, o então você tem o pacote? pacote essencial, o pacote premium, o pacote master, então Entendi. você, nós colocamos nomes nos pacotes e eles vão cada um agrega uma coisa Só diferente. tem A pessoa tem só opcional. tem a festa com álbum e formatura. Isso, E viagem, quer seria dizer, esse tem formaturas com buffet, tem sem buffet, né, aí tem um monte de acordo com a necessidade lá do colégio, né, bacana. E mas é como é isso. que é para fazer a gestão dessa sua equipe aí de vendas e agora, né, de conseguir organizar e dar o suporte para as pessoas para fazer a viagem, dar essa segurança, essa sensação de segurança para os pais, né, que vão entregar e confiar o adolescente numa viagem aí, meio de uma certa Sim, forma sim, sobre sim. o É. respaldo da empresa. Então, mas eu acho que o nome da empresa, esse ano fazemos 30 anos, agora em 30 anos junho, já, né? né, de, do Espaço Lumen, né? Foi a primeiro ramo nosso a aparecer lá no mercado foi o Espaço Lumen, né? Que começou lá com as baladas. Esse ano, em junho, 22 de junho, 30 anos. Essa parte de organização de formatura, ela começou em 2003, então, portanto, é, vi, é, Dois 23 anos, né? 2003, né? Isso, 2003, 23. 23 anos. Então, essa trajetória, né? O nome consolidado, ele já deu Dá um tremendo credibilidade, toda a respaldo e credibilidade que credibilidade. isso. Então, nós não tivemos nenhum problema de questionamento, as pessoas já Aham. conhecem nosso trabalho, a gente está muito tempo no mercado, então, com relação aos colégios e aos pais, é lógico, tem reunião com os pais, tem todo um trabalho ali, mas não é uma empresa desconhecida que apareceu, que a pessoa fala, mas quem são? Será que vai Aham, levar mesmo? Vai cobrar e vai sumir? Porque nesse claro, segmento tem essa preocupação, sem né? E dúvida. acontece, vez ou outra acontece, né? E principalmente em formatura, né? Empresa que aparece, capta a dinheiro das pessoas e some. Ah, sem Mas a dúvida. gente já tem sede própria, estabelecido, então não tem essa questão com os pais ali, Sempre colégios foi não. naquele local lá onde Sempre isso foi, faz? sempre foi. É. E agora com a equipe, é uma equipe que já está há muitos anos conosco, então já pegaram o jeito ali né, pegaram a cultura lá Claro. da empresa, sabem trabalhar, né, então, tem bom relacionamento ali com os clientes, que são os colégios, né, e sabem conduzir bem essa parte. Você não precisa estar tão ali na operação do dia a dia para Não, valer. nessa parte não, nessa operação, representante e cliente não. Você Eh, tem uma liderança já que sim, consegue sim, administrar isso para você. a gente consegue, a equipe ali é excelente, a equipe consegue, dar conta, né. Tem muitos anos aí conosco, uma vasta experiência, então eles dão bem conta desse atendimento ao cliente. Bacana. E colocar esse produto novo porque nós já fazíamos no pacote de até então, ano passado, nós fazíamos já um passeio de um dia, então, não era uma viagem, mas a gente já tinha uma expertise em levar as pessoas, né, também para Aham. passeio de um dia, mas Sim, envolve, né, sim, a locação de ônibus e sim, toda a sim. gestão do lugar, ida e volta e tal. Então, nós já tínhamos uma certa expertise. E esse ano a gente deu apenas um Fez um plus um ali. plus, né, demos um outro passo,
e até para testar. E, e assim é lógico, né? Está tendo Causa uma excelente tá, aceitação. tá tendo uma aceitação melhor do que nós Imagino. tínhamos uma projeção modesta. E ela Aham. está superando a nossa projeção. E qual que é a sua visão para o futuro? O que que você onde você vislumbra a Lumen com tudo isso? Você tem esses planos, sonha com algo maior ou não? Como é que tá isso na tua cabeça? Ah, sempre, a gente sempre sonha, né? Eu acho que o sonho, ele tem que fazer parte. Eu acho que empreender, antes de tudo, é sonhar. Sim, Agora, o sonho, sem realização, ele morre, ele é nulo. Então, sonhar é fundamental. Em qualquer fase da sua empresa, você tem que sonhar. Você tem que vislumbrar algo maior. Ah, eu quero expandir para uma outra região, eu quero franquear meu negócio, né? Então, é lógico que passam ideias na cabeça, né? São sonhos, agora a gente tem que colocar isso em prática, senão ela vai vaporizar. Mas e eu tenho sim, eu quero expandir e é o que motiva. Eu acho que se você ficar na mesmice, você não tem motivação, você não consegue, seguir em frente, né. porque a motivação não é o que você realizou, o que você realizou não te gera motivação, por melhor que você tenha realizado, mas é o que você pretende realizar, é isso que motiva, Sim. não é? E quais as ações você está tomando para tentar direcionar e chegar ao o mais rápido possível nesse pretenso Então, sonho? esse ano aqui de 2026, a gente tá vislumbrando uma outra região aqui no interior de São Paulo, para tentar montar uma base e começar a trabalhar a região para fazer uma experiência. Então, a ideia é essa, a ideia seria expandir agora para regiões. Eu preciso ter uma base em regiões diferentes e agora, vou dar conta disso? Não vai, a gente vai fazer teste. Eu acho que você tem que testar, dá um pouco de medo, arrepia um pouco, você fala, Sim, poxa, será que vai dar é certo? o Não frio na vai? barriga. Um frio na barriga, isso é normal. Mas quando o frio na barriga, quando não houver mais frio na barriga, Perdeu a acabou, graça. perdeu a graça. Então, a gente estuda a região e estamos dando também um outro passo nesse sentido esse ano para fazer um teste. E dando certo, a gente tem que estruturar isso melhor e ver o que pode ser feito. Não todo o nosso crescimento, Ale, ele foi estruturado e ele foi aos poucos, né? Certo. Eh, a gente nunca fez nada de forma impulsiva e porque também é um problema, né? Ah, não, eu quero crescer rapidamente. Eu acho que não, acho não, tenho certeza que nós não teríamos estrutura hoje Certo. para crescer a A passos largos. estrutura em que sentido que é o gargalo? Que você acha que são pessoas? Ah, são pessoas, Teria são pessoas, contratar porque pessoas porque com é uma operação, entregar esses eventos no momento que eles têm que ser entregues é uma operação grande. Então, claro. em dezembro, a gente chega a ter mais de 150 pessoas trabalhando por noite. Ah, Então você imagina você começar a replicar isso para outras regiões e ter um volume e tem que entregar. mas aí são temporários, né, não são São pessoas que são temporários, temporários, né. são. É equipe de fotofilmagem, Aham, equipe de recepcionistas, seguranças, equipe de certo. buffet, de Mas de bares, uma de... certa forma está sob a sua Sim, você tem responsabilidade ali, que... você tem que gerenciar isso tudo, né. justamente, né? Então, e problemas acontecem, são pessoas, né? Claro, claro. Gerenciar pessoas é um grande problema. Então, hoje a gente dá muito bem conta do que a gente está acostumado. Você começa a ampliar, poxa, como vai ser isso, né? Como vai... Então, É. tem que ser aos poucos. Mas é lógico, a gente tem que ter esse olhar para o futuro e ter a vontade de crescer. Eu acho que a vontade é legítima, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o desafio sempre está nas pessoas, né, em Sempre nas como pessoas. encontrar Sempre pessoas nas pessoas. certas e conseguir passar o know-how adquirido e para que você consiga replicar essa operação para mais frentes, né, e que é exatamente esse a sua visão, de expansão. Mas aí vem o desafio de como realmente atrair pessoas com a expertise, com as capacitações necessárias e o como retê-las também, né, não só Sim, atrair, claro, como claro, também retê-las. claro. E o que que você acredita que é
interessante para poder manter essa equipe mais fiel, junto Então, do a negócio? gente já encontrou um caminho. Então, hoje, na empresa, todo mundo, de alguma forma, tem a possibilidade de participar dos lucros. Então, a equipe os representantes comerciais, eles são comissionados. Mesmo quem trabalha no administrativo, tem a possibilidade de trabalhar com vendas também, de vender Certo. também e ganhar mais, né. Então isso, eu acho que isso faz com que as pessoas, eh, cresçam junto com a empresa, e as pessoas crescendo, a empresa cresce também. É, porque as pessoas também têm seus sonhos, Tem seus e elas têm sonhos. que enxergar na É. empresa a possibilidade de realizar o sonho delas, através do nosso, Isso mesmo, não é isso? é isso mesmo. Nós lá nesse treinamento que todos sabem, né, que eu já fiz muitas vezes o tal do MBM, uma das palestrantes lá, convidadas, ela colocava que tem uma tríade para você conquistar as pessoas e que elas realmente permaneçam com a gente. Que ela chama de coração, mente e bolso. Hum, Se você não juntar esse triângulo de coração, mente e bolso, as melhores pessoas não estarão com você ou não permanecerão com você, sim. né. Você não vai atrair esse público. Então, é bem por aí. Mas o duro é que, né, quando você fala de bolso, você num país como o Brasil, com toda a questão de Hã. legislação de trabalhista, todos os custos que a gente tem na folha de pagamentos, não é simples você dar isso só em dinheiro, né. Então, muitas vezes você tem que pensar nos benefícios. E aí você acredita que, benefícios corporativos compõem nessa cesta que poderiam eventualmente estar, retendo essas pessoas? Claro, mas óbvio. Isso é um grande diferencial. Então o empreendedor ele tem que também apostar nessa cesta de benefícios. Por isso que a gente tá com a Vocês, Rizomed. claro, são clientes e por Estamos com isso a estão aqui. Rizomed. Então, Sem dúvida. a gente acredita que isso é importante. E, eh, e o funcionário, o colaborador, ele fica, eh, grato. Você vê que o colaborador ele aprecia esses benefícios, né. Eh, então, assim, eu acho fundamental, acho Muito fundamental. bom. Só o dinheiro realmente não resolve tudo, né. É aquela história, né, fazendo um paralelo que não tem nada a ver com, mas, assim, a gente não gosta de ganhar brinde, você vai num Ah, evento, claro. você ganha um brinde, não tem, de repente o brinde não tem nenhum valor agregado, mas você vai sortear um brinde, todo mundo fica maluco, "Ah, deixa eu ver meu número e tal", né. Então, assim, essas coisas, esses benefícios agregados, eles, têm o mesmo efeito Sim, sem no dúvida. mundo corporativo, né, na empresa. Então ter esses benefícios, sem dúvida, Ale, sem dúvida. Muito bom. E de você, Juliano, como empreendedor já, né, da carreira inteira, você em algum momento trabalhou em alguma empresa, não? Foi sempre direto na Sempre, empresa sempre, da família sempre e da família, seguiu a vida sempre da inteira. família, É, sempre da muito família, parecido comigo também. sempre da família. E, né, já que você tem toda essa experiência, toda essa vida no mundo empreendedor, que dica que você pode dar para quem está começando agora, está sonhando em montar um negócio e começar uma empresa? Qual é a É, tua visão? bom, primeiro, o sonho é fundamental. Sonhar com algo é fundamental. Sonhou, realize. Agora, realize sempre com ética, com caráter, veja propósito no seu negócio, né? Pense em deixar um legado, seja correto com seus colaboradores, quando esse dia chegar, com seus clientes. Ali é um caminho difícil, o caminho de fazer a coisa certa. É um caminho difícil, Mas eu mas é o caminho que vai te levar aonde você pretende chegar. porque não é Então, só o ganhar dinheiro, né, tem não é só ganhar todo a dinheiro. entrega para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o propósito no que você for fazer, ele é fundamental. E assim, com muita honestidade e transparência, né. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esses valores, eles têm que ser resgatados, né. Hoje todo mundo tem muita Sim, pressa, e você já quer chegar lá muito rápido,
e você quer passar por cima, e se você puder comprar alguém, você compra. Não, esse não é o caminho. Esse caminho não é sustentável. Então, o caminho sustentável é o de você crescer, formiguinha, você crescer com o tempo, e sabe, 10 anos, de repente para você, olha, eu tô há 10 anos com a minha empresa, agora eu tô. É isso, esse é o caminho, né? As pessoas parecem que não têm mais Sim, essa paciência. Principalmente o jovem, principalmente essa é geração. verdade, é verdade, que as coisas querem vir muito Muito rápido. apressadas, né? A internet mostra Não, um mundo não, maravilhoso. não, e não é assim na prática. É, A prática não é essa. Eu acho que é com propósito, né, de forma correta, sem passar por cima de ninguém. E aí sim você. Eu falo porque a gente sempre trilhou esse caminho e, e é por aí. Você balança, mas você nunca cai. é isso aí. Fantástico, Juliano. Olha, foi um prazerzaço aqui estar com você. Foi um papo muito gostoso. A gente se conheceu um pouco mais e saber que as histórias têm tanta sinergia, né? É Nós verdade. somos amigos já há muitos anos, Isso, conversa aqui, mas a gente nunca foi tão a fundo assim na isso. história empreendedora. E tá de parabéns. Continue firme aí no propósito, nos sonhos, que ainda tem muito chão pela frente e dá para levar essa Antes de empresa. você encerrar, Ah, vamos lá. fazer aquela pergunta que faziam no Jô Soares: o que que tem Ah. aqui dentro? O que tem É o aqui dentro? cafezinho da O que tem aqui Risomed? dentro? Café da Risomed, É, boa. isso aí, muito Perguntava bom. muito pro Jô, né? O que que É tem isso dentro aí. dessa caneca? O que É, que tem? Ale, o que que tem dentro dessa caneca? esse aqui é só um Boa. cafezinho mesmo. Lá na dele eu não sei. Olha, foi um Juliano, prazer, foi foi ótimo o muito nosso bom. papo. Isso aí, muito bom e até uma Até próxima. uma E próxima. muito sucesso. Obrigado. Muito Para você obrigado a também. todos.